Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Hoje o nosso assunto é impeachment. Mas calma aí que não é bem esse impeachment que você está pensando, não. É impedimento. Você já foi impedido de fazer alguma coisa? Já passou por algum impeachment na sua vida? Pois é, para comentar sobre esse assunto, que é mais recorrente no nosso dia a dia do que a gente imagina, a gente tem Darleide Alves, que está saindo lá do estúdio dela, correndo para cá, já está aqui com a gente. Temos ainda a música por conta de Rafaela Pinho e, é claro, a mensagem de esperança com o pastor Gilson Brito. O programa Além dos Fatos começa agora. Recadinho especial para o seu Joel, de Itapiruna, Rio de Janeiro. É com o senhor mesmo que eu estou falando. As nossas atendentes aqui da Escola Bíblica nos passaram um recado que o senhor é um telespectador assíduo aqui do programa. Um baita abraço para o senhor. E eu espero assim, a gente espera que tudo que a gente fale aqui está servindo aí para o seu coração, para acalentar o seu coração e te levar esperança, assim como para muita gente também que está assistindo o programa aqui. E muito em breve, se ainda não chegou a revista na sua casa, ela está chegando, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Um abraço também para Leiva Taide. Ela diz o seguinte: tô ligada, não perco. Noêmia Sacramento, sou de Maringá, Paraná. Abraços para o pastor Gilson e para a Aninha. E um abraço muito especial para todos vocês que estão participando das nossas redes sociais. Esse ano, durante todo o ano, muita gente participou, esteve aqui juntinho com a gente consegue sentir esse carinho de vocês aí de casa. Se você ainda não participou, nossas redes sociais, vamos lá, vamos lembrar, hein? Anota aí, Instagram, @AlemDosFatosNT, curte as nossas fotos, comenta, tira alguma foto e marca a gente também. A gente quer ver você assistindo aí o programa, a gente quer ver de onde você está assistindo, tá bom? É bem legal a nossa relação também pelo Facebook, é facebook.com/AlemDosFatos. Lá a gente coloca enquete, já tem enquete de hoje. Participa lá que já a gente vai ler aqui. Nosso e-mail alemdosfatos@novotempo.com. Por lá, assim como o seu Joel, você consegue também pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim e consegue também fazer seu pedido de oração, pedir outros materiais também que a Novo Tempo disponibiliza e também no nosso blog. Nosso blog é o novotempo.com/AlemDosFatos. Lá já está tudo atualizado, você consegue assistir os programas que talvez você tenha perdido, não tenha assistido ou assistiu e quer ver de novo, consegue ver os clipes também dos cantores, a produção está me lembrando, os clipes dos cantores que vêm aqui no programa, você também consegue assistir por lá, assim também como no nosso canal no YouTube, youtube.com/AlemDosFatosNT. Pelo YouTube você consegue compartilhar essas bênçãos que a gente tem aqui no programa todas as terças e quintas. Bom, já mandamos mais alguns abraços para quem está participando, mas agora a gente vai falar sobre impedimento. Impedimento, você já foi impedido de fazer alguma coisa? A gente está bem saturado aí da palavra impeachment, né? E a gente aproveitou aí o desfecho todo, né, para falar um pouquinho sobre impedimento, que é algo que é mais corriqueiro na nossa vida do que a gente imagina. Vamos dar uma olhadinha na matéria de hoje. Deixando de lado o quadro político que a mídia já está mostrando bastante, aproveitamos a oportunidade para falar sobre o impeachment. Difícil de entender? Nem tanto, quer ver só? O termo teve início em meados do século XIV, quando a política do Reino Unido queria impedir o barão William Latimer de continuar a administrar o governo da época. Sendo assim, a palavra meio americanizada, com sotaque francês e de origem latim, nada mais quer dizer que impedimento. É isso mesmo, impedimento. Como no jogo de futebol, quando o jogador que recebe o passe está à frente do penúltimo adversário. Isso também inclui o goleiro, viu? Regra essa que deve ser obedecida para não colocar os jogadores fixos próximos ao gol e assim favorecer o time. Tá vendo só como é fácil entender um impedimento? Muito obrigada aos homens que tiveram a paciência de me ensinar a falar sobre futebol com tanta propriedade. Mas de futebol para por aí.
Outro exemplo muito recorrente no dia a dia é quando você olha placas como essas em estabelecimentos públicos e ainda quer infringir as regras locais. Claro, sempre haverá alguém bem simpático que lhe falará carinhosamente, com um semblante angelical, de que para entrar você vai ter que passar por cima dele. É melhor deixar pra lá também, né? Um exemplo clássico e que daqui a pouco nas ruas você vai ver experiências reais de adolescentes que passam por essa situação é quando somos impedidos pelos pais de ir numa festinha, chegar tarde em casa e N motivos. A questão do impeachment não é simplesmente impedir de continuar a fazer algo, mas o problema é que esse algo, na maioria das vezes, está ligado a coisas erradas, o que nos afasta dos nossos reais objetivos. E você, já sofreu algum impeachment? Ou melhor, impedimento? Pois é, e como a gente acabou de falar no VT, é exatamente essa pergunta que a gente fez nas ruas. Vamos dar uma olhada o que o povo respondeu pra gente. Você já foi impedida de fazer alguma coisa? Não. Não? Eu era mais pequeno, minha mãe não deixava eu sair muito. Aí eu ficava meio bravo, mas... Pra igreja também às vezes ela não deixava, mas passou já. A idade, sim. Geralmente a idade às vezes proíbe. É? Não. Não. E como que você se sente? Assim, eu fico chateada quando eu sou impedida de ir em algum lugar, ainda mais por causa da idade. Eu ficava meio triste e bravo ao mesmo tempo. Mas aí com o tempo eu fui pegando experiência e agora eu não fico mais se ela não deixa. Sei lá, foi mó desânimo, você chega lá na porta não pode entrar no lugar. E como que você se sente quando a sua mãe te impede de fazer alguma coisa? Raiva? É? Por quê? Que ela não deixa sair. Mas você acha que você tem autonomia suficiente, tem juízo para sair? Não. Então ela tá certa. Tá. Tá? E você, o que você acha? Você acha que ela exagera um pouco? Ela tá certa, né? Ela sempre tá certa, mas dá raiva. Dá raiva. Muita. A mãe quer o bem do filho, né? É o bem, né? Não quer que ele se envolva com... Mas dá raiva. Dá um pouco. Pois é, dá raiva, mas faz bem. Você vai ver isso daqui a alguns anos, né? Você vai se dar conta disso, assim como muitos filhos. Bom, e essa mesma pergunta tá lá no nosso Facebook, como a gente acabou de falar. A nossa enquete de hoje é essa, tá? Participa lá que daqui a pouco a gente vai ler. Eu já tô aqui com a Darleide Alves, nossa queridinha, que tá sempre aqui no programa. Corre, Obrigada. faz o maior esforço, né, Darleide, para estar aqui com a gente. Mas eu venho muito feliz. E muito a feliz. gente também gosta muito Obrigada. quando você vem. Agora, Darleide, impedimento, né? Essa palavra que tem sido muito falada nos últimos dias, mas que, como a gente viu aqui, acontece no nosso dia a dia. A mãe impede a gente de fazer muita coisa, né? Eu fui muito impedida, mas nós podemos, pois é, eu não era muito santinha, não. Mas assim, a gente pode dizer que impedimento é necessário na vida do ser humano? Sabe aquele cercadinho que a criança precisa dele para não ultrapassar os limites, para não cair, para não se ferir, para não se machucar? Impedimento tem a ver com proteção também, só que ele confronta as nossas vontades naturais. O que esses meninos diziam é a coisa mais comum da vida, sobre você ser impedido de fazer algo que você deseja tanto, pelos seus motivos, pelos seus prazeres, mas tem alguém vendo além da sua vontade, vendo as consequências, inclusive, se você, caso faça por aquela escolha e venha a sofrer. Então, os impedimentos nos confrontam, por isso da raiva do pai, da raiva da mãe, da raiva dos professores, porque nós queremos liberdade para fazer o que a gente quer, só que com o mínimo de maturidade para saber que vai ter consequências e que nem sempre a gente vai poder pagar o preço. Então, alguém precisa impedir nessa história, alguém precisa ter juízo. Ter juízo, né? É verdade. E a gente está vendo aqui que eles mesmos falaram, né, que assim, eles dá raiva, mas eles sabem que a mãe tá certa. Exato. Mas assim, existe impedimento injusto, que é aquele quando a gente, poxa, é impedido, você sabe que está errado aquele impedimento. Você, na sua opinião, existe um impedimento injusto? Claro, nós cometemos injustiças em todas as áreas da vida. Nós, certamente, em algum momento, já cerceamos a liberdade de alguém de, por exemplo, expressar uma opinião. E isso, inclusive, nós vimos hoje muito nessa realidade virtual, né? De você não ter a liberdade de ser você mesma, dizer o que você pensa, ir onde você quer, enfim, de
alguma maneira, alguém em algum momento vai querer cercear de você a sua liberdade, que é sua, de direito. Por exemplo, até mesmo nas relações pais e filhos, etc., em algum momento, esse filho já com capacidade de fazer escolhas, esse pai vai ter que deixar, essa mãe vai ter que deixar, porque é injusto você impedir um adulto de fazer valer as suas próprias decisões. E isso sem perder de vista que Deus, o Criador de todas as coisas, ele diz nãos importantes, a sua lei, a lei de Deus, aquela escrita nas pedras, nas tábuas de pedras, elas são, num primeiro momento, impeditivas, elas me impedem de matar, de roubar, de adulterar. De às vezes fazer algo que eu queira fazer, o que a da minha carne, natureza isso, naturalmente me levaria a fazê-lo, e ele me impede com um não. E tem pessoas que olham para essa lei, que significa amor, é impeditiva, mas é para o meu bem, e tem raiva. Esse Deus é injusto, esse Deus é mau, esse Deus é tirano. Então, a gente confunde o que é ser impedido injustamente com aqueles impedimentos que são justos e para o meu bem. Mas, sim, há situações em que nos impedem de sermos livres, como é plano de Deus que sejamos. A gente sempre acha que todo impedimento é injusto, né? Principalmente quando é com a gente, assim, isso se refere conosco, né? Mas, Darleide, o que a gente pode dizer para uma pessoa que está sendo impedida? Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação no nosso dia a dia? Primeiro, a gente precisa ter um espírito de discernimento, saber quando uma coisa é e outra coisa acontece. Mas é muito delicado você tomar determinadas posturas quando você não tem certeza da sua identidade, do que você quer, do caminho que você está seguindo e da sua aptidão em colher os frutos da sua escolha. Tem que ter um argumento plausível também para sair dessa situação. E você precisa pagar o preço pelas suas escolhas. E você precisa saber que em algum momento você vai precisar abrir mão de alguma coisa que você considera extremamente importante, justo, válido, real e necessário, por reconhecer que era só um achismo seu. Eu achei que estava certo, eu achei que era o melhor, eu achava que... Porque nós muitas vezes somos levados apenas pelo acho. Eu acho que ir para ali, para colar, sabe, cabe a mim, mas você não para pensar sobre as consequências dessas escolhas. Mesmo sendo jovem ou mesmo sendo adulto, e a gente precisa então saber que o que eu escolher, se eu escolher ir além do que me impede, se eu escolher ir além do que me cerca, do que me protege, haverá uma consequência. Mas quando eu entender que o cerceamento, o não, o impedimento é alguma coisa que pode me levar a uma reflexão, a um amadurecimento, aí eu começo a ser gente grande e a parar e equilibrar e pensar algumas coisas. E quando alguém me impedir de seguir, eu saber dizer, você está me impedindo, você está no meu caminho, eu vou precisar me desviar porque eu tenho uma meta e ninguém vai me impedir disso. Sabe, você sabe quem você é em primeiro lugar? Então é assim que a gente precisa viver. Como a gente disse, né? O impedimento muitas vezes é algo que acontece para a gente não sair do nosso foco. Volta para o seu foco. Agora, a gente saindo um pouco desse lado vítima, que eu sou impedido, somos impedidos porque pode ser injustiça ou não. E quando a gente impede alguém de ser feliz, de se realizar, o que você diria para essas pessoas que muitas vezes estão impedindo alguém de se realizar, de serem felizes? Essa é uma situação delicada porque a gente não se reconhece no problema. A gente não se reconhece impedindo o outro de ser feliz. Tem gente que impede o outro de ser feliz e diz assim, não, mas eu estou apenas querendo fazer o melhor para ele, é o meu melhor, eu estou me dedicando, eu estou me entregando, eu estou fazendo o meu melhor. Essa é a grande dificuldade. Nós somos impedidos de nos reconhecer porque nós nos protegemos. Quando não nos vitimizamos, nós nos protegemos demais, nós nos desculpamos demais, nós vivemos uma vida muito frenética, sem dar tempo de pensar, refletir, administrar, reconhecer, voltar atrás, pedir perdão, pedir desculpas. Mas quando nós nos reconhecermos impedindo o outro de seguir, de ir além... Por exemplo, houve um momento da minha vida que eu precisei decidir ir além do que a minha mãe me disse. Beijo para minha mãe, amo você, do mesmo jeito. Mas quando ela disse assim, você não vai seguir esse caminho, você não vai ser cristã, você não vai ser batizada na igreja adventista, não vai ser
crente, e eu disse, eu vou, e fui. Apanhei um monte, paguei o preço, ela brigou comigo, ficou mal comigo, mas eu fui. Você precisa saber disso. Em algum momento alguém vai te impedir, você vai precisar ir. Mas você precisa ter certeza de que o que você está escolhendo é o que você realmente deseja, quer e vai. E quando eu me descobrir impedindo alguém de ser feliz, eu espero em Deus que o Espírito Santo me anuncie, querida, segura a onda, eu sou Deus e sou eu que mando. Eu é que libero ou eu é que seguro. No mais, somos todos humanos, falhos e não podemos impedir ninguém e nem a nós mesmos podemos nos dar a esse luxo de querer ser Deus na vida de alguém e dizer, basta, você não vai mais, você fica aqui e espera colar. Aquietemos e deixemos Deus ser Deus. Tá certo. Darleide, muito obrigada mais uma vez pelas suas participações durante esse ano, né? Nosso penúltimo programa ao vivo. Foi muito bom tê-la aqui. Obrigada. Acabei de fazer o meu último ao vivo também. Beijo para todos. Ano novo chegando, muita coisa boa. Parabéns, Ana. Deus abençoe você. Além dos fatos, programaço. Deus abençoe a todos. A nós todos. Um bom ano novo para você. Bom, agora eu quero mandar um recadinho aqui muito especial. Um abraço, né, para o pessoal que está lá participando das nossas redes sociais. A Ceissa Bandeira, ela diz que já foi impedida sim por algo que ela talvez estava fazendo. Val Oliveira, e quem nunca já foi? É verdade, todos nós já fomos impedidos em algum momento da nossa vida. Solange Toracelli, ela disse sim e me deixou muito triste. Se você ainda não participou, entra lá, participe conosco, a gente quer saber a sua opinião, se você já foi impedido, de que você já foi impedido, tá? Manda aí o seu recado pra gente que a gente está esperando. Agora vamos de música com Rafaela Pinho. Somos todos companheiros de jornada, forasteiros indo para casa. Os pés descalços calejaram, mas são estes calos que sempre nos sustentam nos percalços, para encontrarmos alegria em meio à rotina e dia após dia. Temos paz porque o nosso Pai é quem nos guia. Andamos com cuidado pra não tropeçarmos, mas tropeçando damos nossos passos.
É isso aí, você acabou de ouvir Rafaela Pinho, daqui a pouco tem mais um pouco. E agora vamos, daqui a pouco tem mais um pouco, foi meio redundante, né? Mas daqui a pouco tem mais Rafaela Pinho para você. Agora vamos para as nossas participações. Você que participou aí pela internet, um abraço para todos vocês. Vamos ler algumas aqui. Gil Melo, ele disse o seguinte, você já foi impedido de fazer algo? Essa foi a nossa enquete. Já, minha mãe me proibiu de ir a uma festa. Quem nunca, né? Mãe sempre é a maior pessoa aí que impede a gente de fazer alguma coisa, mas é sempre pro bem, como a gente estava falando aqui agora há pouco. Vim Emerson, uma vez eu estava no Caleb, que é um programa evangelístico da Igreja Adventista. Ele estava nesse projeto Caleb em uma cidade. Pessoas de outra denominação queriam impedir o nosso trabalho naquele lugar, mas Deus foi conosco e deu tudo certo. Podemos dizer que o nosso trabalho naquele lugar foi, bênção. Inês da Silva Rosa, sim, de cortar o cabelo. Pois é, muita gente é impedida mesmo de cortar o cabelo, né? Raquel Freitas, sim, é muito ruim, a gente se acha impotente, mas tudo passa. Com certeza. Socorro Bilho disse, acho que todos nós, de alguma forma, fomos impedidos de fazermos algo em nossa vida. Abraço para todos do programa, um abraço para você também. Rejane Gomes, o impedimento sempre é algo necessário e que sempre serve para nos mostrar que aquele caminho ou decisão não é o correto e nem o melhor. Aprendi esta lição depois de tentar por inúmeras vezes ultrapassar uma barreira até que entendi que todas as vezes que eu não conseguia foi Deus me livrando e preparando-me para o caminho certo. É isso aí, Regiane, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos que participaram conosco. E agora estou aqui ao lado do pastor Gilson Brito. Pastor, pergunta de hoje, impeachment, impedimento, algo já te impediu aí, pastor, alguma vez, fora nos jogos de futebol, que eu sei que o senhor joga muito bem, né? O senhor já... Pastor joga futebol bem, com o meu marido, né, pastor? Salatiel joga bem. Salatiel joga. Mas você também joga, não, pastor? Eu só enrolo. Né? Já causou muito impedimento aí, pastor? Muitas vezes. E com as filhas também, pastor? Já impediu também? Também. Kathleen, e como filho também já fui impedido. Já foi impedido, exatamente. Acho que isso acontece com muita gente, né, pastor? Agora, Deus também, ele, em nossa relação assim com ele também pode nos impedir de fazer algumas coisas? Sim, Ana. Ele pode e muitas vezes nos impede. Inclusive, eu até lhe digo que há algumas pessoas que pensam que o que Deus mais faz é isso. Impedir, né? Isso, e há aqueles que pensam assim que Deus tem prazer em fazer isso. O prazer de Deus é tirar nosso prazer. É evidente que isso é um Deus pensamento... tirano, né? Isso é um pensamento totalmente equivocado, né? E o senhor vai falar sobre isso hoje? Vou falar sobre isso, com muito prazer. Impedimento para o bem, hein, gente? Impedimento para o bem é já. Esse é o tema do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. São 2 minutinhos de intervalo, mas fica aqui com a gente. Bendito seja o nome do Senhor, e ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E aí, como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? Estou feliz por estar com você mais uma vez, além dos fatos ao vivo, inédito do jeito que você gosta. Semana passada nós reprisamos 2 programas. A propósito, sentiu nossa falta? E aí? Ou não? Nem ligou? Tá nem aí? Ah, não diga. Eu senti falta, sim. Senti falta de estar aqui, porque ainda que seja trabalho, mas é um trabalho que a gente faz com prazer. E eu quero que você saiba que, como a gente sempre diz, seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Você que está agora à noite, nessa terça-feira, nos assistindo ao vivo, e você que está assistindo no horário alternativo de quarta de manhã ou de quinta de manhã. É sempre bom, muito bom ter a sua companhia. Eu quero mandar um abraço especial para os amigos queridos da Igreja Adventista Central de Arujá, São Paulo. Estive há poucos dias aí em Arujá, foi uma experiência muito linda.
Um abraço para a irmã Sueli, para o seu esposo, o seu Pedro, também para Marta, para Ruth, Camila, para o Zaqueu, bom, enfim, todos lá. Gente muito simpática, gente muito querida, foi agradável ter estado com vocês aí por alguns momentos. E você que está aqui no Brasil, seja no norte, seja no sul do Brasil, seja no nordeste, no centro-oeste ou aqui no sudeste, você que está aí em algum dos países das Américas, América do Sul, América do Norte, América Central, você que está na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, ou você que, quem sabe, está em algum outro planeta, em Mercúrio, Vênus, Plutão, Marte, Saturno, enfim, onde você estiver, sei lá, e de repente vai que tem um ET aí assistindo, não é? A gente já dá um abraço neles também. Não importa onde você esteja, o importante é que você está conosco, você está no canal da Esperança, na TV Novo Tempo, e é sempre um prazer estar na sua presença, na sua companhia. Nosso assunto de hoje tem a ver com impeachment, com impedimento, mas antes, é claro, de abordar o tema, eu gostaria de orar com você, como a gente sempre faz aqui, pedindo a orientação do Senhor. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, que tu nos ilumines agora, ao pensarmos um pouquinho no nosso tema de hoje, que o Espírito do Senhor abra nossa mente e nosso coração para que nós entendamos a tua vontade. Te peço, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando aqui numa grande mentira, é isso mesmo, numa mentira, como a gente diz, uma mentira cabeluda, escandalosa, absurda. Aliás, toda mentira é indevida e é absurda. Mas essa é eu imagino, uma das maiores mentiras de todas. E essa mentira, ela ultrapassa as décadas, ultrapassa os séculos, os milênios, e essa mentira corre não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, em todas as épocas, todas as culturas. E afinal de contas, que mentira é essa? A mentira de que, quando você procura seguir os caminhos de Deus, as orientações de Deus, sejam aquelas orientações que vêm em forma positiva, quando Deus diz faça isso, ou seja aquelas que se apresentam de forma negativa, quando Deus diz não faça aquilo. A grande mentira é que quando nós seguimos as orientações do Senhor, então nós perdemos nossa liberdade. Nós nos tornamos escravos, nos tornamos pessoas oprimidas, tristes e infelizes. E a mentira fica completa quando se diz assim, por outro lado, quando você ignora os caminhos de Deus, e aí você procura viver segundo sua própria cabeça, estabelecendo suas próprias regras, fazendo o que você bem entender, na hora que você quiser fazer, e tendo assim essa atitude de completa alienação da vontade de Deus, e vivendo segundo sua própria cabeça, sua própria vontade, aí sim, aí você se torna uma pessoa livre, próspera, realizada, feliz. Quando você ignora a vontade de Deus, então você de fato curte a vida, vive bem. Essa é a grande mentira. Compreende? Com Deus, opressão, escravidão. Sem Deus, liberdade, prosperidade, felicidade. Essa é uma tremenda mentira. Essa mentira, como eu já disse, ultrapassa os séculos, ultrapassa os milênios, invade todas as culturas, todas as etnias, todas as nacionalidades. Essa mentira está espalhada por todo mundo e você e eu não podemos crer nela, não podemos acreditar, não podemos aceitá-la, porque o que acontece é exatamente o oposto. Quando você confia no Senhor, quando você segue as orientações de Deus, aquelas que você segue com facilidade, com prazer, porque elas vêm ao encontro da sua vontade, do seu querer. Mas mesmo quando você segue aquelas orientações de Deus que vêm de encontro, que se chocam com sua vontade, e para isso você tem que negar-se a si mesmo, você tem que renunciar ao seu querer para fazer a vontade de Deus. Sejam, repito, os momentos quando você atende à vontade de Deus com prazer, ou quando você atende à vontade de Deus porque você acredita que Ele quer o melhor para você, ainda que você não entenda, ainda que a vontade dEle seja contra a sua vontade, ou sim, quando nós fazemos a vontade do Senhor, aí é que nós somos felizes, aí é que nós nos damos bem, aí é que nós somos verdadeiramente livres e nós prosperamos.
Por outro lado, quando você ignora os caminhos de Deus e vive segundo sua própria cabeça, ainda que aparentemente você esteja sendo livre, sua liberdade é temporária, é efêmera, é passageira. Essa liberdade para pecar que há no mundo é uma grande ilusão, porque não escraviza apenas nosso corpo, escraviza todo o nosso ser. Você e eu precisamos ter muito cuidado com essa mentira que está correndo pelo mundo afora e nós não podemos acreditar nela. Eu quero convidar você então para o primeiro texto bíblico que vou ler nessa hora. Vamos a Profeta Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Este é um verso conhecido e muito lindo. O Senhor diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Estas palavras, elas fazem parte de uma carta que o profeta Jeremias, inspirado por Deus, mandou para o povo judeu que naqueles dias estava vivendo no cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor da Babilônia já havia invadido Jerusalém por 2 vezes. Depois da segunda invasão de Jerusalém, Jeremias, que permanece em Jerusalém nesse momento, ele envia uma carta para aqueles que foram levados, já em 2 ocasiões diferentes, para a Babilônia. O objetivo dessa carta, é claro, é confortar esses filhinhos de Deus que estão escravizados lá em Babilônia. Deus permitiu o cativeiro. Deus retirou sua proteção de seu povo em função do seu povo ter abandonado o Senhor. Eles ficaram vulneráveis aos seus inimigos porque perderam a proteção divina. Deus permitiu o cativeiro, mas é claro, toda vez que Deus permite que seus filhos sofram, Ele o faz com um propósito bom. Deus só permite o mal se esse mal poderá ser transformado em bem. Mas o fato é que Deus tirou sua proteção. O povo de Israel ficou vulnerável aos inimigos. O rei Nabucodonosor, nessa ocasião, já havia por 2 vezes invadido Jerusalém, levado muitas pessoas para o cativeiro. Então, como eu disse, o profeta Jeremias, inspirado por Deus, escreve e orienta o povo que está lá no cativeiro. Jeremias lembra que o cativeiro já havia sido profetizado em função dos pecados do povo. Jeremias lembra nessa carta que o cativeiro, conforme a orientação de Deus, duraria 70 anos, e eles estão mais ou menos no cativeiro por 10 anos, quando a carta foi escrita. E esse verso é tão lindo, quando Deus diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo: olha, vocês estão aí, vocês estão sofrendo no cativeiro, na escravidão, mas eu não deixei de amar vocês. Vocês continuam sendo meus filhos, ainda que por conta da rebelião de vocês, vocês foram parar aí. Mas eu é que sei, diz Deus, os pensamentos que tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar para vocês, diz Deus, exatamente o fim que vocês desejam. Qual era o fim que eles desejavam? Ora, certamente eles desejavam voltar para casa, voltar para a terra deles, viver em liberdade. Eles desejavam ser felizes. O que é que você e eu mais desejamos na vida? Tudo que a gente faz na vida é objetivando nossa felicidade, não é? Deus está dizendo: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Os meus pensamentos para com você são de paz, não são de mal. Claro que não. Se nós, seres humanos, só desejamos o bem dos nossos filhos, nós que somos pais, talvez você seja pai ou mãe, ou ainda que você não seja, mas um dia você será e você verá que tudo que a gente deseja para os nossos filhos é o melhor. E se nós que somos falhos, somos humanos, queremos o bem dos nossos filhos, quanto mais nosso Senhor quererá o nosso bem. Ele que é santo, que é perfeito, Ele que é a própria personificação do amor. Eu é que sei, diz Deus, os pensamentos que tenho a seu respeito. São pensamentos de paz, não são de mal. Eu quero dar para você o fim que você deseja. Eu quero que você seja feliz, diz o Senhor. Que pena que muitos em Israel não acreditaram nessas palavras de Deus.
E que pena que ainda hoje, não é? Muitas pessoas também não creem. Talvez elas até digam que acreditam, mas só da boca para fora. Porque o que adianta você dizer que crê em Deus, mas você não se sujeita à palavra de Deus, à vontade de Deus? O que adianta dizer que crê em Deus, mas não procura nem saber quem é Deus? Não procura saber qual a vontade de Deus para a sua vida? Muitos em Israel certamente professavam crer em Deus, mas eles também não procuravam saber a vontade do Senhor. E você crê em Deus? Você acredita que a vontade de Deus para você é o melhor? Então volte-se para a palavra do Senhor. Procure saber quais são os caminhos e as orientações de Deus. E mais do que saber, obedeça. E você me dirá, pastor, é que às vezes é difícil, vai contra a nossa natureza. Oh, sim, muitas vezes. Muitas vezes os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas não há nenhum problema no caminho de Deus, o problema está com a gente. O caminho do Senhor é perfeito e nós somos imperfeitos. O caminho do Senhor é bom e nós somos maus. O caminho do Senhor é o caminho da pureza. No entanto, nós somos impuros e é por isso que muitas vezes para nós é difícil vivermos segundo a vontade de Deus. Mas em nome de Jesus, acredite, o Senhor jamais vai orientar você por um caminho que não seja para o seu bem, para o meu bem, porque Ele é maravilhoso. Eu tenho aqui um texto, eu gosto muito desse texto. Ele está no livro Caminho para Cristo, páginas 30 e 31. Olha que lindo, diz assim: Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo o que Ele faz, Ele tem em vista o bem-estar de seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e que é o bem das suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Boas palavras estas, não é? Aquele que sabe todas as coisas e que só deseja o nosso bem, ele jamais vai nos guiar por um caminho que não seja o melhor para nós. Quando Deus diz não, Deus não está com a intenção de cessear nossa liberdade, de impedir nossa liberdade, de tirar nossa felicidade, muito pelo contrário. Toda vez que Deus diz não, Ele está cuidando de nós, Ele está nos protegendo. Toda vez que Deus está nos impedindo, na verdade Ele está nos salvando. Você e eu precisamos crer nisso, porque esta é a realidade. Eu gosto muito dessas palavras. Deus não pede que nós renunciemos a coisa alguma que nos traga real benefício. Estude a Bíblia e veja as coisas que Deus diz para você evitar de fazer. E observe se em alguma dessas coisas existe de fato algo bom. Talvez exista, mas algo bom só no momento. É algo que talvez traga prazer, traga alegria, traga uma certa felicidade e excitação, mas só no momento. Muitas dessas coisas que aparentemente são boas, que no momento são agradáveis, cobram um preço muito alto para a gente. Trazem depois consequências muito tristes. Deus nunca vai nos impedir de fazermos aquilo que será para o nosso bem. Por outro lado, o Senhor nunca vai ser omisso e deixar a gente fazer aquilo que Ele sabe que será para o nosso mal. Claro, Ele até deixa a gente fazer, mas primeiro Ele nos adverte, Ele nos ensina, Ele nos mostra o perigo que estamos correndo. Mas se nós queremos corrê-lo, então, lamentavelmente, nós vamos andar por esse caminho e vamos sofrer as consequências. Esse assunto do impedimento, ele é bem interessante, não é? Mas você e eu precisamos acreditar que o caminho do Senhor é o melhor para você e para mim. Quer ver só? Vamos mais um texto. E eu quero agora abrir a minha Bíblia aqui no livro de Provérbios, capítulo 3. Se você tem aí a Bíblia, está também acompanhando com a sua Bíblia aberta, Provérbios, capítulo 3, vou ler os versos de 1 a 8. Bênçãos da obediência à vontade de Deus. Olha o que está escrito.
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deus está dizendo, olha, fique atento aos meus ensinos. Procure guardar os meus mandamentos, procure obedecer os meus mandamentos, porque, como eu já disse, os mandamentos do Senhor, todos, eles têm o propósito de nos proteger, de nos guardar, de nos evitar, de sofrermos as consequências do mal. E aí ele segue dizendo, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Deus não tira nada se não for para nos acrescentar, para nos dar algo bom. E a promessa é de que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus, então nos serão acrescentados anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Quando você procura ser uma pessoa bondosa e quando você procura ser fiel às orientações do Senhor, e você guarda isso no seu íntimo, de todo o seu coração, então o Senhor promete que diante dele você terá graça e diante dos homens você achará compreensão. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E finalmente, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. O que dizer quando Deus nos diz não? Quando você quer andar por um caminho e o Senhor diz, não vá por esse caminho. Ou então o que dizer quando você ora e pede algo a Deus e Deus não lhe responde? Ou lhe responde, mas não da forma como você gostaria de receber a resposta de Deus. Eu quero, nesses poucos minutos que tenho, ainda lhe fazer um esclarecimento importante. Quando a gente muitas vezes ora e faz pedidos a Deus, via de regra os nossos pedidos eles são ou de bênçãos espirituais ou de bênçãos materiais. Quando falo de bênçãos espirituais, é quando você pede perdão a Deus, quando você pede a Deus que o Espírito Santo habite no seu coração para lhe dar poder para, por exemplo, vencer o mal. Quando você ora e pede a Deus entendimento da sua palavra, esses são pedidos de bênçãos espirituais. E o que seriam pedidos de bênçãos materiais? Quando a gente ora, por exemplo, pedindo a Deus que nos ajude a conseguir um emprego, de repente você está aí estudando para um concurso público, suponhamos, e você pede a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu passe nesse concurso, para que eu consiga esse emprego que eu tanto almejo, que eu tanto sonho. Isso é um pedido de bênção material. Você deseja comprar uma casa, suponhamos, você viu uma casa e deseja comprá-la, Senhor, me ajude a conseguir convencer o proprietário a aceitar minha proposta para que eu consiga comprar essa casa. Ou, digamos que você está enfermo, pede a Deus cura, você quer fazer uma viagem e você pede a Deus para lhe orientar na viagem. Enfim, esses são pedidos de bênçãos materiais. Qual é a diferença? A questão é que quando a gente pede bênçãos espirituais, a gente não precisa pedir a Deus que Ele nos atenda segundo a sua vontade. Porque será sempre a vontade de Deus nos perdoar. Será sempre a vontade de Deus nos dar o poder do Espírito Santo para vencermos o mal. Será sempre a vontade de Deus nos dar entendimento da sua palavra. Então, quando a gente pede bênçãos espirituais, a gente não precisa dizer no final da nossa oração, do nosso pedido, Senhor, que seja segundo a tua vontade. Contudo, quando nós fazemos pedidos de bênçãos materiais, nós devemos sempre dizer, Senhor, faça-se segundo a tua vontade. Lembra de Jesus lá no Getsêmani? Jesus estava chegando a hora de Jesus morrer, ele sabia que ia passar pela cruz, então ele ora e diz assim, Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E segunda vez ele vem e ora do mesmo jeito, Senhor, se não for possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. E pela terceira vez ele ora do mesmo jeito. Jesus está pedindo a Deus para livrar-se da morte na cruz. Mas ele diz, Senhor, no entanto, faça-se segundo a tua vontade.
Todo pedido que a gente faz de bênçãos materiais, de bênçãos que estão ligadas à nossa existência, à nossa realidade nesse mundo, nós devemos sempre dizer: Senhor, faça-se segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor. Às vezes nós pedimos pensando o que é melhor para nós e não é. Inclusive Tiago diz isso. Está aqui em Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, verso 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, toda vez que a gente faz pedidos de bênçãos materiais, ainda que a gente imagina que seja o melhor para a gente, nós devemos dizer: Senhor, faça-se segundo a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Mas, como eu já disse, quando os nossos pedidos são de bênçãos espirituais, a gente sabe que será sempre a vontade do Senhor. Não tenha receio quanto fazer a vontade de Deus. Quando você e eu fazemos a vontade de Deus, quem se dá bem não é Deus, somos nós mesmos que nos damos bem. É claro que quando a gente faz a vontade de Deus, o Senhor se alegra. Mas sabe por que Ele se alegra? Ele se alegra porque sabe que ao fazermos sua vontade, nós seremos felizes, nós seremos abençoados, nós vamos nos dar bem. Por outro lado, quando a gente vai de encontro à vontade de Deus, quando nós desprezamos a vontade de Deus, então o Senhor se entristece? Sim, Ele se entristece. E a razão por que Ele se entristece é porque Ele sabe que lá na frente nós vamos colher consequências tristes, porque andamos por caminhos proibidos que nos farão mal. Eu gosto dessas palavras de Davi que estão aqui no Salmo 40. Salmo 40 de Davi, verso 8, ele diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Que lindo isso, não é? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Depois de dizer que ele tem prazer em fazer a vontade do Senhor, agora no Salmo 143, Salmo 143, verso 10, Davi faz uma oração, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Primeiro ele diz: Senhor, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, eu me agrado em fazer a tua vontade. Agora ele vem e diz assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, tu és o meu Deus. Que o Espírito do Senhor cada dia mais possa atuar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, que temos procurado estudar a sua palavra e andar nos seus caminhos, para que o Senhor nos dê poder para fazermos sua vontade. Que o Espírito Santo nos coloque em harmonia com a vontade de Deus, para que assim como Davi, nós tenhamos prazer em fazê-la. E que esse mesmo Espírito do Senhor nos ensine a fazermos a vontade do Senhor. E assim certamente nós seremos felizes, seremos abençoados. Lembre-se, toda vez que Deus nos impede, Ele faz isso para cuidar de nós, para nos proteger, para nos salvar. Todas as orientações do Senhor, elas objetivam exclusivamente, unicamente, abençoar os seus filhos. Que Deus lhe abençoe. Creia na palavra de Deus. Nós vamos ouvir a Rafaela cantar mais uma vez. Ouça essa música e eu já volto com você. Podemos ser deixados de lado e desprezados, mas suportaremos os nossos contratempos, porque no descaso, abandono e desamparo, que a força que nos move nos deixará mais fortes, porque Deus recupera os cacos e une os pedaços dos corações quebrados e se mantém fiel ao nosso lado e desce nos fracassos. Nós que fortalecem nossos laços e exaltam o humilhado, oprimido e rejeitado. Podemos estar
tristeza, no cansaço e na fraqueza, que somos postos à prova e nosso vigor se renova, e em vez de ressentidos, derrotados e aflitos, ficaremos bem e dando glórias mesmo em meio ao desdém. Assim como nós, Jesus sofreu também, mas na alma afligida que não desanima, toda ferida cicatriza, podemos ser deixados de lado e desprezados, mas suportaremos os nossos contratempos, porque é no descaso, abandono e desamparo que a força que nos move nos deixará mais fortes, porque Deus recupera os cacos e une os pedaços dos corações, dos nossos corações quebrados, e é Ele quem ata os cortes e sara toda mágoa. Como cantou a Rafaela, muitas vezes nos embates da vida, quando nós resolvemos fazer a vontade de Deus, quando nós resolvemos ficar ao lado daquilo que nós entendemos ser o certo, nós somos incompreendidos, como Jesus, aliás, foi, não é? Somos incompreendidos, somos desprezados ou ignorados, mas ainda assim vale a pena fazer a vontade do Senhor. João, o discípulo amado, na sua primeira carta pastoral, no capítulo 2, verso 17, depois de pensar que este mundo é efêmero, é passageiro, e todas as coisas que há no mundo também passam, João diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou seja, as suas paixões, seus pecados, sua atração para o mal. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, de João, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Vale a pena viver não segundo os princípios e valores que há no mundo, e que muitas vezes são completamente deturpados, separados, distantes da vontade do Senhor. Vale a pena viver segundo assim diz o Senhor, segundo a orientação de Deus para a sua e para a minha vida. Como já disse, mesmo que às vezes essas orientações de Deus sejam contrários à nossa natureza, mas vale a pena obedecer. Obedecer às vezes mesmo sem querer, obedecer mesmo sem entender, mas obedecer por respeito, obedecer por confiança. No final a gente percebe que fazer a vontade do Senhor sempre vale a pena. Deus te abençoe, que você tenha essa confiança e essa determinação. Vamos orar. Pai querido,
Nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que é luz que ilumina nossos caminhos. Muitas vezes tu nos impedes de fazermos o que nós queremos fazer, mas nós te louvamos pela certeza, Pai, de que todo impedimento do Senhor é para nos proteger, é para nos abençoar, é para cuidar de nós. Ajuda-nos a crermos, Senhor, na tua palavra e vivermos uma vida de lealdade e obediência segundo a tua vontade. Nós colocamos, Pai, nessa hora a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E mantenha no seu coração o que diz a palavra, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, a gente se encontra. Tchau.